Olá, meus nerds preferidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Andressa. Eu sou o Giovanni. Eu sou o JP. E esse é mais um vídeo do Abstração Nerd. Então, no vídeo de hoje, nós vamos nos apresentar para vocês. A gente vai falar dos nossos gostos, do que a gente gostava na infância, do que a gente gosta hoje. E espero que vocês curtam bastante. Antes, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar esse sininho de notificações, curtir o vídeo e mandar para a galera, hein? Então, bora lá! Bom, então, como o assunto é muito abrangente, vamos começar por tópicos. Vamos falar primeiro sobre filme. O que vocês estão gostando de assistir hoje em dia? E o que vocês gostavam de assistir na infância? JP, você primeiro. Cara, então, eu na infância, eu gostava muito de ver marcante, assim, um filme marcante. Não era tão, assim, de infância, assim, mais nessa temática de infância, mas você tinha eu tinha aquele filme que eu gostava de assistir, que era Curtindo a Vida Doidado. Na sessão da tarde, geralmente era na sessão da tarde. Tinha os filmes do Jack Chan, que também me chamava a atenção. Aquela temática da luta, aquela coisa toda dele, saber que o cara não tinha dublê, sabe? Era marcante para mim. E uns outros filmes aleatórios, assim, que passava na sessão da tarde, tipo... deixa eu lembrar agora, eu tenho que lembrar, peraí. Cara... Que era a sessão da tarde, ainda existe? Existe. Isso é bom, faz tempo que eu não ligo a televisão à tarde. Sério. Mas Um Tira da Pesada era interessante, eu gostava de ver. Tinha Um Tira da Pesada, geralmente os filmes mais dos anos 80, assim, alguns anos 90, assim. Mas era Um Tira da Pesada, Curtindo a Vida Doidado, tinha ali, passava os Goonies, que passava, não na sessão da tarde, mas os Goonies também eu assistia, eu curtia também. Alguns naquele, tinha no SBT também, pode falar o nome do canal, não sei, mas passava em outras emissoras de TV. Mas tinha filmes de ação, assim, Conera, Rota da Fuga, que eu também assistia. Mas a maioria dos filmes era Jack Chan, Curtindo a Vida Doidada, que marcou a infância mesmo, assim, de fato. Entre outros, mas assim, o marcante era Curtindo a Vida Doidada. Cara, muito bom. Inclusive, a gente já tem vídeo falando sobre os Goonies. Na verdade, o unboxing da Andressa, ela fala do livro dos Goonies. Fala brevemente, vai num vídeo só dos Goonies, mais futuramente, né? Andressa, e você? Nossa, assim, a minha infância eu gostava muito de filme. Então, a gente tinha um videocassete e em uma determinada fita a gente gravou 3 filmes. E a minha memória afetiva disso é muito bacana. Era A Múmia, Scooby-Doo na Ilha do Zumbi e A Princesa Encantada. Então eu revia aqueles filmes direto, principalmente Scooby-Doo. Scooby-Doo eu lembro direitinho que passou no SBT. Eu lembro até dos comerciais, então para mim foi muito bacana e eu gosto demais. É uma pena não ter mais essa fita comigo, porque seria uma memória, uma recordação incrível. E hoje em dia eu gosto muito de filmes de desastres naturais. Curioso. 2012, aquele filme lá do Tsunami de 2004, O Inferno de Dante. Nossa, são meus filmes assim, preferidos. Gosto muito. Muito legal. Bom, na infância, eu também assistia muito filme pela TV, né? Na Globo, no SBT e tal. E o que mais me marcou foi o Máscara. Cara, eu adorava assistir o filme do Máscara. Era perfeito para mim. E eu fui assistir recentemente e ele continua perfeito. Porque tem aquele negócio de a gente assistir quando é criança, ter uma imagem, depois que cresce, perde a graça, né? E o Máscara continua intacto na minha memória. Então, fico com esse filme de destaque. E atualmente eu tô gostando de ver filme antigo. Os lançamentos novos não estão me agradando muito. Não que eu seja um cinéfilo, mas os filmes antigos que eu perdi a oportunidade de ver no passado, estou recuperando agora. Então, estou assistindo Matrix, Alien, Predador, Exterminador do Futuro. Então, eu estou nessa pegada hoje em dia. Eu assisto mais filmes mais antigos ainda. Eu tenho assistido Psicose, Um Corpo que Cai, eu tenho assistido Casablanca, alguns outros clássicos assim marcantes assim. Engraçado que era para ser mais filme atual que a gente anda assistindo. Os filmes atuais não estão convencendo muito, talvez seja pela pandemia, mas os antigos ainda, eles vêm com essa pegada assim de uma distração, e acaba que essa distração, por conta
pandemia, por conta de estar assim, não mais hoje, né, mas quando começou a pandemia, essa questão de confinamento, de isolamento, assim, serviu muito para... Isso me chamou a atenção, porque isso serviu para distração, acabou que foi o que a gente conseguiu, assim, de sair dessa, um jeito de sair dessa pandemia. Eu comecei a ver esses filmes antigos e estou até hoje assistindo filme antigo. E é diferente assistir um filme antigo para um filme de hoje em dia, né? Sim, Eu acho sim. que a pegada, o tom artístico é muito maior dos filmes antigamente do que nos de hoje. Não em todos, é claro, generalizando é foda, mas hoje em dia parece que o pessoal quer cumprir demanda, atrair público. Isso, E o pessoal de antes tinha um sonho, tipo Star Wars. O cara queria gravar Star Wars de qualquer jeito. Ele correu atrás e fez. E virou um clássico. Aí os Star Wars mais recentes são tudo feito para ter prazo, né, para cumprir calendário, e acaba que não fica a mesma coisa. as grandes empresas, as grandes corporações, que é mais o lucro do que mais... Exatamente. E série? Eu sei que quando a gente era criança, a série não era tão tão popular quanto é hoje, né? Tipo Netflix e tal. Mas tinha séries do passado. O que vocês gostavam de assistir? E hoje em dia também, né? Dessa vez eu vou começar, né? Vamos fazer essa dinâmica. Eu adorava e continuo adorando assistir Chaves. Acho que se eu for escolher uma série para a vida, é Chaves. Assisto, não me canso. Acho que com todo mundo que gosta de Chaves é assim. E pensando assim, em outras séries, para não ficar só em uma, sei lá, não consigo lembrar de nada. Assim, série mesmo. Depois a gente vai falar de desenho animado também. Então, depois de um tempo, eu comecei a assistir Two and a Half Men, ou Dois Homens e Meio, que sempre gostei também. Só que já era mais na adolescência, né? E The Big Bang Theory. Então, eu fico com essas. E recentemente a mesma coisa com filme. Estou assistindo séries antigas que eu não assisti quando elas foram lançadas, né? Mas não tenho nenhuma em destaque agora. Estou muito parado com série por conta de leituras e coisas do tipo. Agora, Andressa. Ah, a primeira série que veio na minha cabeça, assim, que eu assisti 2006, 2007, foi Supernatural, com meu pai, Sobrenatural. Então, pra mim, foi muito marcante, né? Apesar que a série ficou bem ruim depois da quinta temporada, mas até a quinta temporada ela foi sensacional. Polêmica. Pois é, polêmica. Eu também acho que a sexta temporada deu uma... Depois, assim, eles tentaram voltar ao ritmo, né? Mas não conseguiu ser a mesma coisa que é. Mas Supernatural, pra mim, ainda mora no meu coração. Aí, tirando Supernatural, tem... que eu lembro muito, Chaves também é um clássico. As Visões da Raven também, que eu assistia bastante. Eu chegava em casa e assistia. É aquela outra lá daquela família, gente, esqueci o nome. Cara, eu vou te cortar. Eu gostava muito do Chris. Todo mundo odeia o Chris. O mundo do Chris também é muito Cara, legal. aquilo é muito bom. Eu falo as frases do pai do Chris. Todo dia eu cito um bordão deles. É muito legal mesmo. Que é da família dos Kyle. Gente, qual é o nome da série? Eu e Patroa as Crianças. Eu para as crianças, né? Nossa, era muito legal mesmo. Eu gostava muito de chegar em casa e assistir. Hoje em dia eu tô até assistindo mais séries. Nesse último mês eu assisti bastante série. Fiquei em casa um tempo, né? Então, eu terminei recentemente de assistir Lost. Eu gostei. O final foi uma bosta, tudo bem. Mas Lost muito legal mesmo. Eu gostei bastante. Eu sinto falta dos personagens, eu sinto falta da ilha. E eu acho isso bem interessante. E então é isso, as séries da Netflix, Disney, eu tô vendo bastante também série da Disney recente. E é isso. Nosso camarada JP. Para falar a verdade, assim, eu lembro de uma série, eu acho que eu vou falar assim, um pouquinho mais assim de... Eu acho que eu sou o mais velho da turma, e eu tô falando assim porque a primeira série que eu assisti na vida, claro, foi Chaves. Acho que todo mundo assistiu Chaves, independente se gostar ou não, mas todo mundo conhece o Chaves. Mas acho que para mim, assim, na infância ali, quando eu já tinha aqui uns 10 anos, uns 11 anos, assim, a primeira série que marcou, veio duas, na verdade, nessa época aí de... Isso era 2000, 2001, uma coisa assim. E eu vou falar que Smallville é uma série marcante. Smallville foi, assim, a que eu assisti primeiro, assim, eu falei, nossa, é a série. Tem que colocar a musiquinha aqui no vídeo. Somebody essa aí. Isso aí.
Pedaço, o Maluco no Pedaço, para mim, acho que foi também assim, porque eu tinha aquela questão da família, o cara é zoeira, aquela coisa da família rica, quebrar uns certos paradigmas, não quebrar o paradigma da família certa, né, da família correta, mas o elemento do cara que vai, você entendeu? Pega ele no final, assim, a série tem Maluco no Pedaço, tem 6 temporadas, eu acho que ela foi até de 90 até 96, alguma coisa É assim. por aí. E você vendo aquela trajetória, é porque, assim, isso assim, mexeu comigo de alguma forma. Você vê aquela trajetória do cara que vai estudar fora, vai morar na família rica, e ele agrega para a família e a família agrega para ele. No final, assim, no começo você vê assim, o cara sai, o maluco num pedaço, chega na família, você vê que são assim, dois elementos distintos, né? O cara da Filadélfia, São dois universos, né? dois universos, cara. A família rica da Califórnia, e você vê assim, cara, com o passar da temporada, de todas as temporadas da série, você vê que já estão assim, já estão O universo junto, eles viram um só, né? já vai somando os dois universos, assim, sabe? E você vê que é muito interessante. No final, você entendeu? Não vou dar spoiler aqui, mas o final é bem interessante. Aí, como Não, se. pode dar spoiler se o negócio é dos anos 90, se o pessoal não assistiu. Não, eu quero assistir tudo de novo, não dá não. Eu não vi Eu o tenho um negócio dos anos 90, como que vai ser spoiler? Já passou. mas se eu não vi, aí dá spoiler. Mas faz sentido. Meus amigos que assistiam Game of Thrones ficavam dando spoiler um atrás do outro pra mim. Não. É a mesma coisa alguém dessa geração que nunca viu Chaves, entendeu? Você vai dar spoiler, você Eu vou vai dar falar. spoiler do episódio do Ladrão da Vila, Contar então. sobre Acapulco pra pessoa que nunca viu Chaves. Não tem Vou dar spoiler do Ladrão da Vila. Uma série também que foi marcante, que eu lembro que ela. Eu não lembro, eu tenho essa memória na minha cabeça, cara, mas do Supernatural, eu tenho essa série na cabeça que acho que ela começou a passar na televisão um pouco depois, assim, falam que passam depois, mas eu lembro dessa série, acho que ela. Supernatural começou em 2001, passar no SBT. Se eu tiver errado, me corrija, mas eu lembro. Supernatural é episódio de 2005. Eu lembro da primeira temporada, de um episódio lá. Hoje eu tenho outro episódio marcante. Eu tenho a tatuagem do Supernatural aqui, eu fiz ela tatuada aqui. Mas, assim, eu sou muito fã da série, mas o episódio que me marcou foi quando um episódio lá que ele tinha um tipo de um circo lá, de uma comunidade, que o cara pegava, um senhorzinho pegava as almas da galera. E isso era no primeiro episódio, uma coisa assim. Eu não lembro o nome do episódio, mas aquilo ali ficou marcando, aquela imagem ficou marcando. E depois eu só comecei a ver a série de fato lá para 2016. Eu comecei a ver a série, que eu vi tudo. Eu não vi tudo assim, eu vi tudo até a 6ª temporada, mas eu não vi tudo. Mas ela me marcou. Uma que me marcou também já depois, assim, na adolescência, foi Grey's Anatomy. E acho que hoje a que me marca, acho que de várias séries hoje, Netflix, você tem Disney, você tem vários streams de série, mas acho que me marcou, a que me marca até hoje, você tem aí The Walking Dead, que é uma série, assim, há controvérsias, mas a que me marcou hoje em dia que me marcou, acho que está no meu top primeiro, no top, assim, dos 5 mais, está em primeiro das tops, das melhores séries que eu já vi, Dr. House. Acho que, para mim, acho que me marcou bastante. Dr. House, e já assisti tudo e já tá nessa. E hoje em dia a gente assiste séries, as Marvel da vida, a série Warner, assim, The Big Bang Theory, tem outras também que me marcou, mas assim, essas Brooklyn Nine-Nine, para mim, acho que é melhor de comédia, mas assim, há controvérsias, mas eu gostei muito de Brooklyn Nine-Nine, tá? A nova temporada aí, eu não assisti a 8ª e a última, mas assim, a gente acompanha essas séries aí tudo, essas marcantes aí que me vem à cabeça aqui agora. E é isso aí. É isso aí. Deixa eu fazer um adendo. Eu também quero fazer um adendo depois. Pode ser primeiro. Pode ir primeiro. Vou colocar seu nome. Friends. Meu Friends? Deus! God, não acredito que eu esqueci de falar de Friends. Eu assisti ela bem depois, né? Eu assisti ela quando o pai colocou TV por assinatura aqui em casa, 2010, 2011. E, gente, é sensacional. E o pior é que a gente assiste até hoje. A gente sabe o que vai acontecer, a gente tá lá assistindo os episódios. Então,
pra mim, é uma das melhores séries que já foram criadas. Eu queria falar de Stranger Things. Eu lembro que quando lançou a primeira temporada, eu vivia a série, sabe? Eu pensava em Stranger Things o tempo todo. E depois fiquei esperando a segunda temporada e a terceira, e agora, sei lá, o negócio não sai mais, só ano que vem parece. As crianças estão aposentando, já estão mais velhas que nós, e o negócio não sai. Mas eu lembro que eu adorei Stranger Things. E também, na parte de filme que eu não falei, na minha época, pelo menos na minha época, de filme, assim, eu falei de filme. Inclusive, gente, na época dele era preto e branco ainda, as películas. Para televisão de tubo, saca? De casa, assim. Aquela que você colocava um fundo verde para. Você tinha uma linha, partia, ela Isso. aparecia. E era daquela que você ligava, assim. Cara, mas falando, assim, do filme, mais, assim, de filmes, assim, porque na minha época era na que saiu o auge, tinha Matrix acho que veio um pouco depois, mas assim, o forte do cinema, acho que na minha época de 10 anos, aí, 11 anos, foi a questão de Harry Potter e Senhor dos Anéis. Aí que foi o lançamento, assim, na época foi que o mundo girava em torno de Harry Potter e Senhor dos Anéis. Só que aí você tinha que escutar, você tinha que ver o filme, você tinha que escolher, assim, sei lá. Tinha que ter um lado, né? É meio chato isso, sabe? Você Muito tem chato. escutado, sabe? Mas assim, acabei que por questões de gosto e por questões assim também de acessibilidade, eu acabei indo para o lado do Senhor dos Anéis, que foi o que me marcou, você entendeu? Não tenho respeito, você entendeu? Respeito sempre, mas não consegui assim me identificar com o Harry Potter, mas eu pensei mais pelo Senhor dos Anéis, o Senhor dos Anéis, toda a coleção, toda os filmes aí, também as sequências dos filmes. E um filme que me marcou, que eu também esqueci de falar, um filme que me marcou também, que é o filme da minha vida, já assim depois na adolescência, já depois na época jovem assim. E foi um filme, o filme é irlandês, ele é de 2006, ele chama Once, tradução literária apenas uma vez. Esse filme para mim foi marcante porque a gente tem sempre, não vou dar spoiler aqui, mas a gente sempre tem aquela questão de romance no filme, um dramazinho, um romancezinho ali, o cara vai lá e no final felizes para sempre. E esse filme é diferente. Esse filme tem uma temática não é musical, mas ele tem uma temática de música e gira em torno dessa questão de música. Você entendeu? É o que eu gosto também. A música me faz parte também do meu dia a dia. Você sabe sobre o ambiente de música, né? Sim. E o ambiente de música é ambiente de drogas. Isso está no YouTube já faz um tempo. A gente não tem essa questão assim. É o que dizem, né? É o que dizem. É o que dizem. Eu não certo motorista aí. É o que dizem, né? Não sei. Mas assim, essa temática, entendeu? Do filme, você não. Você tem que assistir o filme para saber, 11. Eu se interessei, eu vou procurar. Apenas uma vez. Assistem, que é interessante. É um filme que me marcou, você entendeu? Que é o primeiro da minha lista dos top filmes, assim, de filmes, assim, é o primeiro que me marcou. E falando do filme, da parte do filme aí, que eu esqueci de dar uma dentro aí, que é essa parte aí. Beleza. E desenho? Desenho vale tudo. Anime, filme, aqueles desenhos por episódios. O que vocês me contam? Quem quer começar? Fica livre. Falo eu, então. Assistia muito desenho. Nossa, Deus. Scooby-Doo, os Flintstones. Sou mais clássica. Eu não fugia muito, não. Aí tinha... Nossa, gente, eu sou tão esquecida. Mas o legal dessas conversas é que a gente vai falando e vai lembrando, né? Vai lembrando. Isso. Mas aquele Jake Long, o dragão ocidental, que era do Jack Chan, que tinha os medalhões. As aventuras do Jack Chan. As aventuras de Jack Chan, então, que tinha os medalhões. Nossa, aquele desenho era sensacional. Cara, muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Aí tinha Avatar, a Lenda de Aang também, que era muito legal. 3 Espiões Demais. Eu assistia isso, sim. Nossa, era muito gostoso. X-Men. Eu lembro X-Men direitinho. X-Men era o último desenho que eu via antes de ir pra escola. X-Men Evolution. Eu assisti o X-Men clássico, que tá no Disney Plus hoje. Cara, aquele desenho
ele me fez virar nerd, basicamente. Aí logo em seguida veio o desenho do Homem-Aranha, aquele classicão também, muito foda. Eu virei nerd por causa daquilo, basicamente. Eu vivia, eu era o Homem-Aranha ou o Ciclope. Eu gostava do Ciclope na época. Agora eu achei ele um bananão. Mas na época eu gostava do Ciclope. Agora mais é Wolverine e tal. O Noturno também é muito legal. Em questão a X-Men. Vocês estão falando de desenho, vocês estão me deixando até mais constrangido, porque a Andressa falou de clássico. Eu vou falar dos desenhos que eu assisti na infância, cara, que eram os mais clássicos ainda. Aqueles desenhos desanimados. Manchete, cara. Manchete, tipo, ela foi extinta em 9. E assim, e ela falando de desenho clássico, eu falei, nossa, eu vou ficar constrangido de falar. Cara, vou falar uns desenhos que eu assistia, mas eu não seguia todos, assim, mas era episódios. Porque eu peguei essa época de infância de desenho, eu começava a assistir Herculoides, Corrida Maluca, aquele Pegue o Pombo, tinha outros também clássicos da Hanna-Barbera. Hanna-Barbera é sucesso. Hanna-Barbera acho que é o clássico dos clássicos de desenho. E eu engraçado, que a vida inteira eu achava que Hanna-Barbera fosse uma mulher. Hanna-Barbera é dois caras. Joseph Barbera, William Hanna, alguma coisa assim. Eu vou ver se eu encontro aqui. Cadê meus HQs? Pode ir falando. E desenho, cara, essa parte de infância tem essas aí. Johnny Test aí, Johnny Quest. É esse desenho aí, sabe? Tem esse daí também do Ghost. O Ghost, Space Ghost, exatamente. Space Ghost. Space Ghost, Ele era o Batman sem o chifre. Basicamente isso. Seguindo essa temática dos desenhos clássicos, assim, tinha Corrida Maluca, assim, mas o desenho, tanto que o meu desenho favorito da minha vida inteira, ele vem dessa época, que é Os Impossíveis. Cara, era demais Os Impossíveis. Os Impossíveis. Você imagina uma banda de rock que salvava o mundo, você entendeu? Já começava aí, no estilo dos Beatles, sabe? Você já tem essa daí, você já tem essa temática que aqui tem Os Impossíveis. Os caras tinham uma banda e salvava o mundo. Isso daí me chamou a atenção e me marcou. Os Impossíveis. Só que isso aqui é uma versão adaptada para quadrinhos, né? Da hora. Eu vou deixar também a imagem clássica deles aí, depois da edição. E aí você tinha esses desenhos clássicos, assim, da Hanna-Barbera, que passavam na Manchete, mas aí, nesse contexto, assim, de infância, tinha os Flintstones, os Jetsons, que mais? Scooby-Doo, você tinha... Tubarão. Tubarão, aquele dos gatos lá, velho, o Manda-Chuva. Manda-Chuva, você entendeu? Nossa, tinha milhares, tinha... Nessa temática de Hanna-Barbera, eu assistia todos, só que eu não tô lembrado, você entendeu? Tinha um da vovó, que tinha uma motinha com um cachorrão atrás, que eu esqueci o nome, já não vou lembrar, você entendeu? Mas nessa temática... Ruivão? Acho que tinha uma vovozinha na moto, assim, sei lá. Não, isso eu não lembro, não. E nessa temática de Hanna-Barbera, eu assistia todos, você entendeu? Aí você tinha Formiga Atômica, você tinha Os Impossíveis, que era o melhor desenho para mim. Os Impossíveis junto com Rocket Power, que são os melhores da minha vida. E junto também com o Esquadrão Marte. Esses três da minha vida era o que fez, assim, a minha cabeça de infância de... Nossa, eu sou os Impossíveis, você entendeu? A gente brincava e tudo assim na infância. Você gostava de qual? Cara, eu nos Impossíveis... O Ruivinho, você entendeu? Que transformava não, né? O múltiplo, né? Que ele virava um tanto, assim, Eu gostava do Homem-Mola. Homem-Mola. Eu acho que é porque eu era baixinho, ainda sou, né? Eu curti o Homem-Mola. Eu gostava do Homem-Mola. Aí, seguindo essa temática de infância, ainda na Manchete, mas assim, seguindo já depois, assim. Aí você viu os clássicos, os animes clássicos, que Cavaleiro Zodíaco, Yu Yu Hakusho. Além do Yu Yu Hakusho, passava o Shurato. Tinha o melhor anime que eu já vi foi o Yu Yu Hakusho. Melhor, assim, na minha opinião, é o melhor que tem. Depois você teve um também que me chamou a atenção, que era o Samurai Warriors, uma coisa assim. Eu só não sei falar muito bem. Mas nessa temática dos animes, foram os primeiros animes que eu assisti na Manchete, que foi, assim, um marco da história. Depois...
como é que fala? O grosso dos animes era na Manchete. E o que me marcou, você fala, cara, você assistiu um anime, sábado de manhã, fora da Manchete, você entendeu? Aquilo foi um marco na infância, acho que de uma geração, que onde começou a passar Dragon Ball. Aí passava Dragon Ball, passava acho que é Fly, uma coisa assim. Fly. E tinha outros também, entendeu? Outros assim que passava, mas assim, Dragon Ball de manhã, Dragon Ball clássico, era o que me marcou a infância, você entendeu? Entre outros, tinha Super Campeões que passava, Digimon. Aí, igual, na infância também, até nos desenhos você tinha que escolher. Na época, ou é Digimon ou Pokémon. Aí eu assistia mais Digimon. E Pokémon não era tanto a minha vibe, não, você entendeu? Aí tinha Dragon Ball, tinha essa galera, Dragon Ball Z depois, que foi um marco na infância, porque assim, eu lembro que a gente ficava na rua jogando bola, isso era num dia de semana à tarde, e era por volta de 2, 3 horas. Aí todo mundo, assim, a gente estava na rua brincando, jogando bola, na época que não fazia mal, né? Tava na rua jogando bola, e tava todo mundo lá, tinha uma galera na rua. Aí, engraçado que foi tudo automático, todo mundo foi para casa. Cada um foi para casa, tomar um café, porque a gente estava jogando bola, sei lá, tava muito. E todo mundo foi, cada um para sua casa. Eu lembro, eu cheguei na minha casa, eu estava na rua, cheguei na minha casa e fiquei assim e liguei a televisão. Aí eu falei, nossa, tipo, era 3 horas da tarde, num dia de semana, desenho agora? Que estranho, vou ver. Fui ver, era o primeiro episódio do Dragon Ball Z, quando o irmão do Goku, é o Raditz, que é irmão do Goku, o Raditz e o Nappa chegam no planeta Terra, acho que era o planeta Terra, lá onde eles estavam lutando, sei lá. Primeiro episódio do Dragon Ball Z, que foi esse aí que passou na Band ainda. Isso é daquela época, acho que era Band Kids, ou nem sei se tinha Band Kids ainda, não sei. E, tipo assim, só meia hora de desenho. Foi meia hora de desenho, assim, eu fiquei assim, ó. Depois, acabou o desenho, voltando todo mundo para a rua. Todo mundo assim, ó, perplexo. Aí, tipo assim, mudou a geração ali, você entendeu? A sensação que eu tinha. Isso eu tinha, o quê? 9, 10 anos. Eu falei, cara, e todo mundo só falava, começou só a falar. Engraçado que foi muita, muita coincidência, porque de todo mundo que estava na rua, todo mundo foi para casa e todo mundo voltou. Devia ter umas 10, 15 pessoas, crianças na rua, assim. Todo mundo voltou. As mesmas 15 pessoas que estavam na rua voltou, assim, voltaram. Acabou o desenho e voltou pra rua. Todo mundo falava do desenho, todo mundo falava de Dragon Ball. Você viu isso, você viu aquilo, você viu o desenho que passou na Band, você viu. Todo mundo falava desse desenho. Aí mudou uma geração. Mudou. Mas Dragon Ball, eu acho que é unânime para muitas pessoas que marcou a infância. Inclusive, o que hoje é Naruto para essa galera, na nossa geração foi Dragon Ball. Naruto, de certa forma, foi o sucessor de Dragon Ball, né? Lá no Japão e tal. Hoje já é One Piece. Mas se for definir minha infância com desenho, é Dragon Ball também. Cara, Sim. eu brincava de Dragon Ball, sabe? Eu treinava igual, tentava treinar igual o Goku, pelo jeito não deu certo. E sei lá, é muito foda. E eu virei colecionador de livro, de quadrinho, por causa de Dragon Ball. Eu passei um dia na banca, com dinheiro, eu queria gastar o dinheiro de qualquer jeito, e a única coisa que eu conseguia comprar era um mangá. Aí eu achei o Dragon Ball número 20, deixa eu pegar aqui ó, número 20, na metade, que é quando o Goku já tá lutando contra o Vegeta, nessa saga dos Saiyajins, e o Piccolo tá treinando o Gohan, né, já terminou o treinamento do Gohan. E eu comprei na metade, então eu tive que comprar os que já passaram e os novos que estavam sendo lançados. Me deu um certo prejuízo, mas valeu a pena. Foi a primeira coleção que eu completei também, foi Dragon Ball. Então, é um marco realmente na geração, igual você falou, realmente. E mudou muito. Sim, na época de escola, você tinha o X-Men clássico, tinha o Homem-Aranha clássico, depois começou a passar aquele outro Homem-Aranha que tinha asa, Ação Sem Limites, alguma coisa assim. Eu assistia muito Liga da Justiça, a Liga da Justiça Sem Limites, Super Choque, e por aí vai. Desenho é que não falta. E Desenho... assim, esses desenhos, todos esses desenhos que eu falei, eu assisto eles até hoje. Pior que eu também assisto. Os desenhos antigos, você fez lembrar das séries antigas, que eu esqueci de falar uma. Que meu pai produziu. Jaspion.
Jaspion. Jaspion. Tá passando recentemente, tá passando, não tá? Na Band? Não Acho sei. Ano passado que ela começou, eu não sei, mas ano passado, por conta da pandemia, passava Jaspion e Jiraiya. Jiraiya, o que eu comecei assim, foi o que teve de Power Rangers na época, eu lembro do Power Rangers que passou em 94, e outros também, Power Rangers que foram ficando famosos assim, mas acho que esse primeiro, na Manchete, tudo vem da Manchete, esse Jaspion marcou, e o que me marcava, Jaspion eu não assistia muito, eu assistia muito Jiraiya e Kamen Rider. Esses foram os mais assim, tinha Flashman, os Changeman, essa galera toda passou, né, um tempo na Band aí. Não, mas Jaspion foi muito legal pra mim. Eu acho que foi o único que eu assisti desse, sabe? Meu pai gosta bastante. A gente assistia na época, foi muito tempo atrás. Então, os efeitos, especiais, essas coisas não importavam, né? Hoje em dia a gente vai ver, a gente fica, nossa. Os efeitos antigamente faziam sentido, né? Eu É. peguei algumas cenas de Power Ranger para rever e eu achava que o soco pegava, que machucava, não sei o quê. Nem encosta. Faísca, não que você vai dar, o cara dava o golpe, saía faísca. Saía, era 4, 5 piruetas antes de cair no chão. Fazia sentido antigamente. É. Bem louco. Muito bom. E então, entre Digimon e Pokémon, você ficava com o Digimon? Nessa, assim, porque o Pokémon ele veio no finalzinho, assim, já tinha uma entrelaça ali com o Dragon Ball Z, aí veio Pokémon, aí Pokémon veio e começou a passar Digimon, e tinha outro também que passava, que era aquele carinha que jogava videogame, que era, ai, cara, Monster Ranger, acho que era isso aí. Monster Ranger. Monster Ranger. Aí tinha, nessa época, eu fiquei doido por conta de videogame também, por conta desse desenho, mas aí tinha Digimon. Aí eu comecei a assistir o Digimon, porque assim, no Pokémon, cara, eu começava a ver, eu gostava, mas era muito nome, cara, e tipo, um nome diferente. Aí o Digimon era tudo com. Acabava tudo com Mon. Os nomes, os personagens, assim. Cara, falando em nome, até a 6ª geração de Pokémon, eu sei o nome de todos, eu acho que até hoje. Aí eu não. Agora, eu lembro, porque eu fiquei muito viciado em Pokémon uma época, eu tenho os primeiros jogos, né? Tenho o Game Boy clássico, né? O Game Boy clássico, o Advance, por conta de Pokémon. Então, até a 6ª geração eu lembro o nome de todos. Aí depois veio essas gerações mais novas aí, Mega Evolução, aí eu comecei a desanimar um pouco. E isso Pokémon tá em qual temporada hoje? Sei lá, 8ª, 9ª. Mas vale um vídeo sobre Pokémon, hein? Pokémon é um assunto bom. Mas interessante essa pegada assim, de desenho clássico. Desenho clássico, quando passava no SBT, série clássica de desenho, eu assistia Simpsons também. Quando na infância era uma infância divertida, assistia eu com, sei lá, 10 anos, assistia os Simpsons, entendeu? Aquilo mexeu comigo de uma tal forma que eu comecei a ver desenho assim e não parei mais. Mas assim, mexeu com a minha cabeça no sentido bom, entendeu? Agora, não posso deixar de falar sobre os filmes da Pixar. Porque se tem uma coisa que eu sou viciado em termos de filme, é animação, e a Pixar é o meu top one. Então, eu assisto Pixar direto, assim, às vezes eu penso, vou assistir a ordem de lançamento da Pixar, depois a ordem cronológica, porque tem uma suposta ordem cronológica da Pixar, para encontrar referências e tal, e é só lançamento bom. Inclusive, Soul, que eles lançaram no final do ano passado, não foi? É um dos meus filmes favoritos, que fala de jazz, de música, fala de alma também, muito interessante. Toy Story é meu filme favorito. Toy Story o primeiro. E na infância também eu lembrei agora de VHS e tal, tinha o Vida de Inseto em casa. Eu assisti demais Vida de Inseto. Eu assistia demais? Formiguinhas. Formiguinhas. Amava. Eu comecei a gostar de animações assim, mas assim, depois de velho. Assim, essas animações antes não me pegavam, mas depois que eu comecei, eu desenhava também, gostava de desenhar tudo, mas ainda gosto. Né? Quando eu tenho um tempo livre, eu gosto de desenhar tudo, mas depois que me chamou a atenção, que eu comecei a desenhar os próprios personagens das histórias, assim, que eu comecei a desenhar. Eu comecei a gostar de. Eu tenho uma animação, Pixar é o que prevalece na vida de todo mundo nessa questão de desenho, animação, desenho, assim.
Eu gostava de Toy Story, claro, entendeu? Mas tem uma nova que saiu por agora, que é Monstros S.A. A Universidade Monstro, para mim, acho que é da sequência, é o melhor. E tem aquele, acho que é Planeta 51, o astronauta. Acho que é Planeta Não, 51, também esse eu não gostei. acho que não é da Pixar, não. É de outra produtora? Acho que é. É, Pode porque ser algum tipo de curta-metragem deles. Eles lançam muito curta. Mas tem tem Viva a Vida é uma Festa, que o original chama Coco. Cara, aquele filme, ele me marcou demais. Que é Uhum. como que chama? Daquela Noite dos Mortos do México. Muito bom. Esse filme é Ah, sim, sensacional. sim, Cara, sim. Choro até eu, hoje assistindo o final. eu não chego a chorar, não, mas que dá vontade, dá. É muito bonitinho. Muito, muito, muito. O plot twist também é muito bom nesse filme. Sim, muito O, bom. o que eu acho interessante na Pixar é que eles têm um efeito muito parecido com O Pequeno Príncipe, porque o meu livro favorito é O Pequeno Príncipe. E ele tem aquele negócio de quando você lê na infância ele tem um significado, depois você lê na adolescência tem outro significado, é como se fosse outro livro. Aí você lê depois de adulto, toda vez que você for ler tem um significado diferente. E a Pixar é a mesma coisa. Por exemplo, você vai ver Toy Story. Quando você é criança, você fica prestando atenção nos brinquedos, né? O Buzz, o Woody. Depois você cresce, você começa a ver uma pegada mais social, né? Tipo, o Sid, aquele homicida de brinquedos, ele... Você começa a prestar atenção nele, mas o que esse cara tá fazendo e tal. O lance da amizade, né? Do Woody nunca deixar um companheiro na mão, deixar ninguém para trás. Então, muda o significado, mas o filme continua bom. Eu acho muito interessante a Pixar, por causa de... Um dos motivos é por causa disso. Vamos para outro tema? Porque desenho já foi o vídeo inteiro. Vamos falar agora de leituras, né? Na infância vocês liam alguma coisa? Livro, HQ? E hoje em dia, como é que tá? Eu vou começar dessa vez. Leitura em casa nunca foi muito incentivado. O que a gente tinha muito era aqueles almanaques de férias da Mônica. Então aquilo lá sempre brotava em casa. Não sei quem que comprava, mas tinha. Então a gente fazia aquelas atividades e tudo, e acabava lendo uma historinha ou outra depois que aprendi a ler. E o primeiro livro que eu fui ler mesmo, um livro, né, sem ser aqueles contos de fada e tal, foi na primeira série, que hoje deve chamar Segundo Ano, chama O Segredo do Violinista. É um livro da coleção Vagalume, e eu lembro de ler ele e a minha mãe deitada do meu lado. Então a memória afetiva é muito legal. E esse foi o primeiro livro que eu li. Eu quero comprar ele ainda, a versão que eu li na época. E depois, assim, eu não lia todos os livros para fazer prova, né? Eu meio que lia mais o resumo mesmo, ou pedia para um colega que tinha lido. Mas alguns me chamavam a atenção. Então teve outro que era da mesma coleção Vagalume, Um Cadáver Ouve Rádio. Aquilo me chamou a atenção, tinha uma sanfona na capa e tal. E eu li aquela história, adorei. Tinha outro de um cachorrinho que fazia alusão ao 007 também. Tinha o Super Tênis, tudo da coleção Vagalume. Então esses foram os primeiros livros que eu li. E HQ foi Turma da Mônica. Eu acho que todo brasileiro começa a ler com Turma da Mônica. E depois passou para quadrinho. Então eu comecei a ler Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, e hoje eu leio de tudo. Leio mangá, leio livros teóricos de filosofia, de psicologia, de economia. Então, por aí vai. Mas começou na primeira série com O Segredo do Violinista. Então a gente fez uma pausa para tomar água, respirar um pouco. O vídeo está longo, vai ficar mais longo ainda. Então vocês também façam uma pausa aí. Eu estava contando sobre o livro, né, o primeiro livro que eu li na vida, e era sobre o segredo do violinista. Toda vez que ele tocava o violino, sumia uma coisa na casa. E tinha umas crianças que faziam parte dessa história, né? Era um prédio, pelo que eu me lembro, era um prédio. Então, sumiu a bola que eles brincavam, sumiu um tênis, e eles começaram a investigar. E no final eles descobrem, eu posso contar o final, Pode? ele era um extraterrestre e o violino é, o, é o material que ele utilizava para realmente roubar coisas para estudar. Como ele era de outro planeta, ele queria estudar o que as pessoas da Terra faziam. Então ele tocava violino, aquele som fazia os materiais sumirem, e ele estudava, ele investigava aquilo.
e me marcou pra caramba. Não sei porquê, é uma história bem simples, mas me marcou. Então eu fico com O Segredo do Violinista como meu primeiro livro, e hoje eu leio de tudo. Então, autoajuda, terror, de um extremo a outro. Então não tem como falar um tema só. JP. Você falou de Vagalume, não tinha como deixar passar. O primeiro livro que eu li, eu devia estar na 4ª série, infância, esse aqui, ó, Vagalume, essa coleção que está pegando reflexo aqui, ó. Esse Exatamente essa coleção aí. É o que me fez marcar, isso eu estava na 4ª série, uma coisa assim, Os Barcos de Papel, esse aqui. Esse daqui não é o livro da época que eu lia. Eu, para falar a verdade, eu achei esse livro na faculdade, quando eu estava fazendo história, na faculdade, que eu achei esse livro e tinha doação. Eu achei esse livro, automaticamente, esse livro, eu não achei esse livro. O livro que me achou, porque falou, olha, esse aqui é de doação, esse daqui é seu. Então, tá aqui, ó, os barquinhos de papel. Me marcou 4ª série, a gente fazia o quê? Com 9, 10 anos? Foi o primeiro livro que eu li, porque, claro, a gente sempre tem aquela questão assim, em casa eu não tive muita, em casa eu acho que não tive muito, em casa eu não tive essa questão de leitura, não fui instigado a ler, sabe? Na minha casa não, mas era escola, aí a gente pegava para ler, para fazer atividade, uma leitura assim na escola, e acabei gostando, e a minha prática de leitura vem da escola, e com esse aqui, Os Barquinhos de Papel, foi o primeiro. Cara, eu sinceramente, com 10 anos, eu só li para fazer atividade, e depois disso aqui, gostei da leitura. A gente tinha que fazer uma atividade que é ler e escrever o que a gente entendeu, alguns resumos, alguma coisa que a gente entendeu. Eu lembro, porque eu estava fazendo atividade na mesa da cozinha aqui da minha casa, mas assim, a história eu não lembro de nada, mas deve, assim, não vou falar porque realmente eu não lembro, mas eu lembro que assim, eles faziam um barquinho de papel e aquela aventura toda, eles caem numa caverna, alguma coisa assim, a gente vê que tem uns morceguinhos aqui, mas é só disso que eu lembro, não lembro mais nada, eu tenho que voltar a ler esse livro, e é uma temática... Eu acho que a sacada dessa coleção Vagalume é que as histórias são baseadas muito no imaginário, né? Então eles fazem um brinquedo e começam a imaginar aquilo. Então o violinista toca o violino, a gente consegue imaginar aquilo. E quando a gente é criança, a gente vai brincar, pode ser com um pedaço de papel. Aquilo pode virar o que a gente for, dependendo do que a gente imaginar. Então, a gente se identifica muito com esses livros por causa disso. A sacada eu acho que vem aí. Os livros da série são esses aqui, eu não sei se dá para... São muito mais do que esses aí. É uma coleção infinita, eu acho. Sim. Muito livro. Me marcou na infância, por conta da escola, por conta de fazer atividade escolar, esse me marcou. Mas, assim, é claro que a gente não podia passar também despercebido que o Giovanni mencionou, dos almanacs da Mônica. Quem nunca teve almanac da Mônica? Eu tinha um que era assim, tinha as atividades, tinha as leituras, os quadrinhos, e tinha a parte de você colorir os desenhos, aquilo ali me chamou muita atenção. Tinha muito, assim, eu acho que eu devia ter uns 2, 3 almanacs, assim, mas isso daí na época da infância, acho que já nem guardo mais isso. E tem o Almanac da Mônica, depois, aí veio, eu devia ter uns 9 anos, mais ou menos assim, 9 para 10 anos, que é essa daqui, ó, Homem-Aranha, volume 6 dessa coleção, prêmio da Marvel. Só não vou, mostra assim, porque tá meio de reflexo, você mostra mais ou menos assim, ó. Esse Homem-Aranha, tá até, eu coloquei assim, esse daqui foi, mais ou menos, eu tinha uns 9, 10 anos. Esse volume aqui é o original que está guardado aqui em casa até hoje. Comprei lá na época. Isso devia estar, sei lá, 2000, 99, 2000. Olha o meu primeiro Homem-Aranha aí também. Pode continuar falando. E a gente, tipo assim, essa temática desse quadrinho que eu tive depois agora, durante a faculdade que eu estava fazendo, quando a minha coleção começou a virar o que ela é hoje, eu tomei a grande decisão de embalar ela, falar, olha, eu vou plastificar, vou guardar e não vou ler mais. Já ficou esse tempo todo, eu lia tudo e desenhava tudo que estava aqui, assim, as imagens seguras, estudei muito essa daqui. E essa daqui eu falei, não, vou embalar, vou guardar empacotadinho, bonitinho, tá aqui, ó. Tá aqui até hoje, dos 9 anos aqui, vai pro resto da minha vida. Essa HQ do Homem-Aranha, essa daqui foi a primeira que eu li na vida e foi marcante. Juntamente com, assim, leitura a gente lê de tudo, entendeu?
eu não tenho muita afinidade com mangá. Eu vou ser sincero que mangá eu não... não que eu não goste, mas é porque eu fui mais pelos quadrinhos. Mas não tenho muita afinidade com mangá, mas eu tenho alguns mangá. Pra falar a verdade, eu tenho um mangá aqui em casa só, na coleção. Mas assim, quadrinhos a gente foi Marvel, Batman, Superman, quadrinhos eu leio. A gente vai expandindo até chegar de um básico da Marvel e DC até os quadrinhos. Eu acho que o início é esse mesmo. A gente começa lendo Batman, Homem-Aranha, aí chega uma hora que a gente quer expandir os horizontes. Aí vai para uma linha editorial diferente, né? Tipo os quadrinhos independentes e tal. Os europeus. E tem essa característica dos europeus também, que é muito marcante. Os traços, que são assim, os traços mais delimitados, alguma coisa assim do tipo. Eu não sou muito perito, eu acompanho mais Robert Crumb, que eu fiz na faculdade, pesquisa e tudo. Mas Andressa é prova, porque ela é da minha turma da faculdade. Já durou por mais tempo? E quadrinhos é minha turma por mais tempo, mas você também é minha turma por mais tempo, desde 2014. Conheço há mais tempo, né? Desde 2014. Tem uma frase do JP que foi do primeiro dia dele na sala que eu lembro até hoje. Oi, eu sou JP, eu sou de 3 pontas. Sabe como é que é? Sou de 3 pontas também. Uma faca de 3 pontas, mas isso não coloca no vídeo, não. Mas... É uma piada horrível, gente, eu não vou colocar. Mas assim, mas aí foi quadrinhos, cara, foi como é que fala? O cenário, né? Foi expandindo, as leituras de quadrinhos foi expandindo. Hoje a gente acompanha Moebius, hoje a gente acompanha Robert Crumb, Chabuté, Alô Pipoca e Nanquim. Isso aí. E hoje o meu favorito é da editora Pipoca e Nanquim, que hoje assim eu acompanho a editora. Eu venho acompanhando aos poucos assim, mas hoje a gente acompanha mais. Mas o meu favorito, quadrinho assim da minha vida, que a gente lê. Eu sei qual é. Com em todos os sentidos, em todos os tópicos. Você imagina arte, você imagina história, roteiro. É esse daqui, ó. Esse daqui não pode faltar na coleção. É o meu favorito. Relatório de Brodeck. Cara, é a história que mexeu comigo, que marcou. E, assim, é o quadrinho que eu vou levar junto comigo. Vou morrer, vai estar lá no caixão. Esse quadrinho aqui, vai estar do meu lado. E marcou de uma certa forma, assim, foi bem impactante. Mas em quadrinhos, leitura, e leitura no geral, a gente lê, você falou, de um extremo a outro. A gente lê economia, a gente lê psicologia, filosofia. Quem é do curso da área de história, de humanas, não tem como fugir. E a gente vai lidando com o passar do tempo, a gente só vai expandindo essas leituras aí de terror, de suspense. Eu acho interessante as leituras que são de filmes. Eu tenho alguns livros aqui que são aqueles... É lançado filme ou é lançado livro, um é embasado em outro. Eu tenho aqui Vértigo, O Corpo que Cai, em livro, eu já vi o filme. O que eu acho interessante também, que eu ainda vou colocar na coleção, ainda está no carrinho ainda, é que saiu recentemente, Era Uma Vez em Hollywood. Isso. O filme é interessante, o livro, eu não tenho vontade de ter o livro, mas assim, eu gosto dessa dinâmica, entendeu? De livro, o próprio Noite dos Mortos-Vivos, Psicose, essa temática. Você tem um livro, você tem um filme, entendeu? Eu gosto dessa temática, assim, a gente pode ter várias mídias, entendeu? Tanto de filme, quanto de série, quanto de desenho, de quadrinhos, assim, nessa temática aí. Eu acho interessante também. E só tende, essa dinâmica que eu falei, só tende esse vocabulário nosso de leitura, digamos assim, a nossa só tende a crescer, entendeu? Quanto mais a gente vai lendo, mais a gente não vai parar de ler. Assim, na minha infância, eu não fui incentivada a ler, não. Juro que eu não gostava. Aí fui crescendo no ensino fundamental, tentei ler Agatha Christie, não consegui. Mas eu já tenho livros aqui dela e eu quero ler. Quero me apaixonar como as pessoas se apaixonam por ela. Na adolescência, eu ganhei alguns livros. Tirando esses livros que a gente é obrigada a ler na escola, que na época eu não gostava,
Eu ganhei 2 livros, que o primeiro foi Querido John, e depois foi O Caçador de Pipas. O segundo livro que eu li foi O Caçador de Pipas e foi um livro sensacional. É um livro tocante, é um livro triste, é um livro que te deixa com raiva. Eu ainda não tive a oportunidade de reler ele, mas eu quero muito reler. Porque eu acho que se eu reler ele hoje, eu vou sentir muito mais do que eu senti na época com 15 anos. Eu tenho certeza. Desculpa só te falar, Andressa. Em uma das minhas graduações que eu fiz, antes de fazer história, eu tinha que escolher entre O Caçador de Pipas e o Menino do Pijama Listrado. Eu Cara, esse escolhi o filme é Caçador triste. e escolhi para ler os livros, para fazer isso na faculdade, na graduação. A gente tinha que fazer resenha. Eu escolhi esse, O Caçador de Pipas. Eu acho que, se eu não me engano, é do mesmo escritor, do Khaled Hosseini, que é o Dois Irmãos. Esses me marcaram também. Esse escritor também ele tem muita facilidade para escrever, porque eu acho que ele é da região lá do Oriente Médio e tem essa facilidade escrita e a gente fica muito familiarizado com essa perspectiva dele. Não, e o nosso livro é tão triste, o livro traz tanta coisa. Nossa, enfim. Depois, 3 livros que eu gostei bastante de ler sendo obrigada na escola foi do Érico Veríssimo, que foi Olhar os Lírios do Campo, Caminhos Cruzados e Capitão Rodrigo, certo? Capitão Rodrigo. Foi sensacional, amei. Desde então, sou apaixonada pelo Érico Veríssimo. Depois disso, o tempo passou, não li mais nada. E eu voltei a ler quando eu comecei a faculdade de História. Mas eu voltei a ler as coisas de História mesmo, os livros acadêmicos, da Lilia Schwartz. Oi, Lilia, tudo bem com você? Manda salve. E tem um livro muito legal, se não me engano, do Maurício Halbach, que se chama Memória Coletiva. Na hora que eu li, realmente eu assim, cara, é muito sensacional. E é uma linguagem tão fácil, de fácil acesso, você entende, qualquer pessoa pode ler. Então, para mim, foi muito sensacional esse livro. E depois que eu me formei, que eu comecei a ler livros, assim, de tudo quanto é tipo. Eu não sou uma pessoa que sou fissurada em um gênero só. Eu leio desde o romance de época até o livro de terror, mais assim, mas, né? Vamos com calma no terror. Por enquanto, eu começo a ler o Mestre King para depois ler outros livros mais, assim... Andressa, você vai lembrar, desculpa te cortar de novo, Andressa. Andressa vai lembrar desse aqui, ó. Sim, eu tenho. Apologia. Ele é muito marcante. Eu lembro direitinho a primeira frase da introdução. Papai, para que serve a história? Né? Não, é muito legal mesmo, gente, assim, né, JP? E você escutar essa frase no seu primeiro dia, no curso Sim. de História, na graduação, você escutar isso no primeiro dia de aula, aquilo ali, aí, A gente só fez, não é mesmo? Ganha o aluno na hora. Você fica instigado o curso de História inteiro, para te falar a verdade. Falando em lembrar e história de leitura, não sei se o JP vai lembrar agora. A gente se conheceu no cursinho lá por 2014 e esse cursinho preparatório para o Enem, a gente não precisa assistir todas as aulas obrigatoriamente, né? Então, tinha aula de português que eu não gostava. No caso, eu estudei arquitetura, sou formado em arquitetura, e português era um assunto que não me interessava muito. Então, na aula de português, eu ia ler alguma coisa. E num dia, eu estava lendo um quadrinho do X-Men, e o professor nerd também tomou o quadrinho da minha mão, foi lá para frente da sala, mostrou o quadrinho assim, gente, se vocês não estão gostando da aula, vocês podem ler, sabe? Vocês não são obrigados a assistir a aula. Quadrinho é uma excelente forma de leitura. E começou, eu achei que ele ia me dar uma bronca, ele me elogiou pra caramba. E quadrinho é uma ótima porta de entrada, e não sei o quê. Eu, por exemplo, se eu não estivesse dando aula, eu ia pedir esse quadrinho emprestado agora. E começou a elogiar. Então, não sei se você vai lembrar disso, mas isso me marcou muito. E eu queria perguntar também, já que a gente está falando de leitura, como é que tá a pilha de leitura de vocês? Tem muita coisa acumulada. Meu Deus, enorme. Daqui para cá é tudo acumulado. De leitura. Tá tudo aqui, ó. Porque eu tô do chão até no teto é pilha de leitura. Tá organizado aqui, mas se eu olhar na prateleira e falar esse daqui eu não li, esse daqui eu não li, vai fazendo uma pilha. Acho que todo leitor que se preze tem pilha de leitura. Não, eu já deixo tudo separado mesmo para não confundir. Então tem 2 fileiras inteiras de livros não lidos.
Esse aqui, por exemplo, aqui que está do lado aqui, o que chegou recentemente para mim, eu não li ainda, o Quarteto Fantástico. Livro, assim, livro, leitura, quadrinhos. Esse aqui, ó. É tudo leitura. Esse negócio de quadrinho de criança, tudo mentira. Vocês podem parar com isso. Ônibus do Quarteto Fantástico ainda não li, mas ainda vai ler, ainda vou ler. E eu tenho que, para falar a verdade, para ser sincero também, a coleção do The Walking Dead, que a gente vai fazer resenha, eu li só os 2 primeiros. Até hoje também não li os outros. E vou acompanhar a série, mas a coleção do The Walking Dead está atrasada, porque a galera viu resenha também, né? Dá para fazer resenha e tem que colocar, e tem que atualizar. Aquela hora você estava falando do filme do Harry Potter, e eu li Harry Potter no final de 2019, começo de 2020. Assim, eu tinha maior preconceito com Harry Potter, eu não sabendo do que se tratava, todo mundo falando Harry Potter isso, Harry Potter aquilo, e eu, nossa. Aí a gente pega pra ler, né? Aí na hora que a gente pega pra ler, é um tapa na cara de um lado, um tapa na cara de outro, porque é sensacional. Incrível. Eu chorei copiosamente no 6º livro de Harry Potter. Juro, gente, eu entrei junto com o Harry numa sala, assim, né? O 6º é o Enigma do Príncipe. Sim, é o Enigma do Príncipe. E acontece uma luta lá, umas coisas assim, aí o Harry vai pra uma sala. E ele vai passando pelos quadros, e é como se eu estivesse naquele corredor com ele. Aí na hora que ele entra e olha para um determinado quadro que tá lá naquele momento, eu choro. Mas eu choro assim copiosamente, porque eu não acredito que aquilo aconteceu. Também chorei no 7º livro, mas eu não lembro dessa cena. sim, né? Porque, sei lá, tem umas mudanças, eu não gosto muito de mudanças. Então eu falo assim, não, isso no livro é melhor, então eu fico mais com o livro. Mas Harry Potter é uma série sensacional. Tem aqui Senhor dos Anéis para ler também, que eu gosto bastante dos filmes. Né? Então, assim, são caminhos, são vários. Mas o que eu gosto mesmo de ler, assim, que fala, ganha o meu coração, distopia. Ficção científica e distopia me ganham, assim, de uma forma, faz a minha mente explodir. Então, tá aí meus livros. HQs eu não leio muito. Tem algumas outras aqui, Maus, Persépolis. Aí eu vou comprando algumas HQs que são livros também, porque eu acho isso muito interessante, mas não leio. São mais livros mesmo. Autoajuda também não leio muito. Eu tenho mais fantasia, gosto de ler Dan Brown também, que eu acho muito interessante. Romance como Nicholas Sparks também gosto muito. Trilogias, gosto. Ai, bati na câmera. Faz parte. Livros do King, eu comecei a ler, tô fazendo coleção, também gosto muito. Romance, isso, Dark Side Books para nossa vida, né? E muitos livros de história. Essas editoras novas estão sendo um prato Sim, cheio pra gente, né? A Dark Side. Fora as edições, são materiais incríveis, né? Antofágica, Pipofágica, Pipoca e Nanquim. Não, se for começar a falar, vai ser outro vídeo de 1 hora, né? A gente vai ter que fazer intervalo aí. Não, agora falta só mais um tema, embora todos sejam passíveis de novos vídeos futuros, né? Que é sobre... Desculpa só te cortar, Giovanni. Só um que eu Não lembrei desculpo, não. de quadrinho. Não é o meu herói favorito, mas o que me marcou foi o Homem Sem Medo, o Demolidor, que eu li o quadrinho do Frank Miller. E esse quadrinho me chamou atenção porque assim, é um quadrinho que eu li e pude conhecer o herói desde o início, a parte principal dele, né? Do começo, porque que ele vira o herói, que ele tem toda essa temática, e o encontro com a Electra, e tem esse encontro, e A tem elétrica. essa dinâmica toda no quadrinho, na leitura, e foi o que me marcou também. E engraçado que eu acompanhei esse quadrinho já, eu estava com já 2012, alguma coisa, 2011, 2012, que eu comecei a ler. Ué, meu quadrinho favorito, pra gente encerrar o assunto leituras, meu quadrinho favorito é o Watchmen. Eu acho que de muitas pessoas são, mas como esse é muito assim manjado, né? Todo mundo gosta de Watchmen, pelo menos quem lê quadrinho mais a sério, pelo menos se impressiona com a história, né? Porque realmente é impactante. Mas hoje o que está me pegando bastante, me chamando muita atenção, é o One Piece, que não sei se vocês estão vendo essa coleção colorida. One Piece é uma série infinita, ela não tem fim. Ela já está no volume 98. Esse aqui é o volume 98.
e não acaba. Então, você pensa em comprar 98 volumes de uma coleção, está quase chegando no 100, e a previsão é para passar dos 120. E é uma história fantástica sobre piratas, só que não são piratas convencionais, eles são todos assim estilizados, e no Japão é febre também. Eu vou fazer bastante vídeos sobre o One Piece, sobre cada saga em específico, e aquele negócio, só para vocês se localizarem. Dragon Ball virou febre no Japão, aí quando acabou, Naruto virou febre, e quando Naruto acabou, quem assumiu o posto foi o One Piece. Não é assim, um substituiu o outro, eles viveram ao mesmo tempo em algum momento. Mas quando um acabou, para os fãs que ficaram órfãos, passaram a adorar esse que continuou, que no caso hoje é One Piece, que pelo jeito não vai acabar não. E é legal, porque tem vários mistérios, assim, é uma história muito boa. Eu só não indico para vocês, porque tem 98 volumes, já passou de 1000 capítulos, é meio desanimador. Mas quem começar a ler não vai conseguir parar. Então fica esse paradoxo aí, vocês decidem. E o vídeo está gigante já. Para quem ficou até agora, obrigado. A gente vai fazer uns cortes em esses canais de podcast faz, mas vamos falar de música para acabar agora a nossa conversa, que é o último assunto que a gente quer abordar no canal, né? Como esse é um vídeo de apresentação, a gente vai falar de filme, série, desenho, livro, HQ e música, principalmente o JP e eu. Então vamos falar sobre música. O JP começa agora, porque ele já deixou a camiseta do YouTube no fundo. Ele quer falar YouTube desde o começo do vídeo. Então, com vocês, o maior fã de YouTube de todos os tempos. Mostra a tatuagem também. Aqui, tem uma tatuagemzinha aqui no. Aí, por favor. Bom, agora o mas vídeo vai para 1h30, mas essa boa. bandeira foi quando eu fui no segundo show deles, na segunda apresentação que eu fui, né? Eles já vinham aqui, já tem mais tempo, já desde 98 vindo para cá. E foi na terceira, 98, 2000, 2006. Não, já tem mais. Essa foi a última apresentação deles, da última turnê que eles vieram aqui. Mas, falando de música, dá licença para todos agora. Assim, eu não vou dar muito, não vou estender muito, porque eu pretendo fazer resenha no canal. Mas, assim, por que YouTube? Porque é a banda que marcou a minha infância, entre outras duas bandas também, que vai ser ditas na resenha. Mas por que me marcou? Porque a sonoridade e você ouvir, por mais que seja em outro idioma, inglês e tudo mais, foi assim, uma coisa que me marcou. Isso vai na alma, né? Isso se transforma de alguma forma. Isso eu estou falando, quando eu escutei, a primeira vez eu escutei o YouTube, eu tinha 5 anos de idade, 5 para 6 anos. E foi, inclusive, esse álbum aqui, ó. Não é original da época, né? Mas está dando um reflexozinho aí, mas aqui, ó, Hair in the Room, de 88, lançado em 88. E, assim, é o que me marcou, é o que tem aí o primeiro disco que me marcou na vida, teve mais 2, na verdade, mas a gente vai ter resenha no canal. E, enfim, esse aqui, disco duplo, mas, assim, esse disco, ele fez um sucesso, porque aí eu teria que contar uma breve história, mas ele é do disco anterior. Ele, na verdade, é uma turnê da banda. E essa retratação, digamos assim, fugiu o nome aqui, mas essa retratação da banda, ela acontece de forma assim, na turnê. Esse daqui é um estúdio que eles estão tocando, no mesmo, não são estúdios, no mesmo estúdio que Elvis gravou a maioria dos seus discos. E foi uma fama assim, estrondosa esse álbum aqui, particularmente. Essa retratação da banda foi em turnê nos Estados Unidos, não foi a primeira vez que eles estavam nos Estados Unidos, mas eles têm essa dinâmica americanizada, eles têm essa pegada americanizada das origens americanas. E esse foi um sucesso devido ao disco anterior, de 87, do Joshua Tree. E assim, é marcante porque eles fizeram um filme sobre essa dinâmica aqui, sobre essa turnê que eles seguiram. Eles fizeram a América, os Estados Unidos praticamente inteiro, e quiseram retratar isso num filme, e fizeram um filme de 88,
e lançado com o mesmo nome. Aí você tem o disco, você tem o filme, você tem a fita, né, que na época tinha a fita tape, lá o tapezinho, e você tem o CD. E eu tenho todos eles aqui guardados na minha coleção, e é um dos discos que vai estar na minha resenha do canal. E música, assim, desde de pequeno a gente é influenciado, música, eu posso ter a propriedade para falar, porque eu e o Giovanni, a gente já estava fazendo som, a gente já tinha banda, a gente ia para o estúdio, gravava, tocava, mas assim, tudo de modo de Inclusive, lazer. desculpa te cortar, roubaram a nossa música, hein? Nunca foi lançado. O produtor Não, sumiu, ele deve estar lá no Caribe agora. tá, mas a gente ainda tem que fazer esse projeto ainda, a gente vai fazer uma coisa no canal aí, mas assim, a música levou, assim, de certa forma, a personalidade, as questões assim de lazer, ou você escuta por lazer, ou você escuta por prazer também, que é o Ou por que mais. necessidade. Sim, você entendeu? E a gente vai agora falar um pouco também, e o Giovanni falou também, a gente tem a dinâmica, a gente não foi falado porque a gente não tem muito essa dinâmica, mas uma vez ou outra a gente vai falar de jogos também no canal. Isso. E a música, particularmente, é o que também a gente vai lançar, vou fazer resenha, algumas coisas, comentar, alguma coisa assim. Mas assim, e já fica de cara, já fica a indicação para ouvir essa banda aqui. Excelente banda, excelente a sonoridade, entre várias outras que a gente vai falar ao longo do canal. E só não vou dar spoiler, porque é um dos discos que está na resenha do canal. E segue o barco aí. E a música Eu tenho uma pergunta para você. hoje. Suas competências musicais, violão, composição, o que mais? Composição, mas assim, nada mais de lazer. Mas a Andressa também Mas sabe, porque a tudo começa por lazer. Esse canal faculdade, começa por lazer, quem sabe daqui 10 anos. na época de graduação, a Andressa de prova. Na faculdade, na graduação, a gente sentava, tocava violão, ficava, mas assim, acabava que ficava, eu só tocava uma música, e essa música eu toquei do primeiro até o. Não é do Engenheiros do Havaí, não, né? Não, era do Blitz, a Dois Passos Paraíso. Mas essa música marcante é a minha música, mas assim, competências, não assim, não puxando para o talento, porque eu acho que ainda falta muito talento, mas composição, violão, contrabaixo, mas quem tocava baixo era você, guitarra, bateria, a gente cantava, a gente arranhava um pouquinho no vocal, e só, acho que é isso aí. É isso Bateria aí. que eu gostava mais, mas por não ter tanto acesso à bateria, eu peguei violão, guitarra, e conservatório a gente fazia também. E é isso aí. Música por prazer, a gente acaba que vira aquela questão assim, a música é o que me move, para falar a verdade. Com as leituras, mas não tem nada melhor que você, pelo menos eu consigo, né? Você lê o fone de ouvido, alguma música mais baixa, assim, um volume mais baixo, assim. Tem coisa melhor que você ver, que você lê e você ouvindo, você música clássica, os meus estilos favoritos é música clássica, rock, jazz, blues, e todo mundo, sim. Na época de graduação, eu só falo, na época de graduação, acho que só no quinto período, isso ali para 2017, 2018, alguma coisa assim, final de 2017, 2018, uma coisa assim. Eu só não falei de blues, porque eu falei de Mário de Andrade, a visão de Mário de Andrade sobre a música brasileira, essa questão da visão dele como poeta, aquela coisa toda. Mas eu tinha um compêndio, alguma coisa assim, do Mário de Andrade, a gente pesquisou, mas a faculdade de graduação inteira foi, foi falando de blues, a metodologia, aquela história do blues, do jazz, das influências para da origem americana também. E essa música vai perpetuar aí, é o que move a personalidade da pessoa, e não consigo viver sem música, e a música é quase tudo na vida, mas vou te falar que uma porcentagem grande na vida, pelo menos na minha, música aí vai acompanhar pro resto da vida. Eu não deixei música à toa no último tema da pauta, porque realmente a música tem essa importância, né? Eu acho que a maioria das pessoas sempre estão com a musiquinha tocando, pelo menos em alguns momentos específicos, né? Sei lá, tô sozinho em casa, vou limpar a casa, vou colocar uma música para tocar,
ou senão eu vou me arrumar para sair, tem sempre uma música tocando, tem gente que escuta música tomando banho. Então a música, além de ser uma grande companheira, ela tá sempre junto da gente, né? Música serve para tudo, para propaganda, para não tem uma propaganda na televisão, no YouTube que não tem uma música de fundo, né? Então realmente é muito importante. Eu deixei para o final por causa disso. E na infância eu não vou citar música porque eu não escolhia o que eu escutava. Então, por exemplo, meu avô gostava muito de sertanejo, aquele sertanejo raiz mesmo. Então eu escutava por influência dele, mas não é uma coisa que eu amava e tal. Então, eu fui começar a decidir o que que eu ia escutar na adolescência, porque a gente fica meio rebelde, né? Eu estava, de certa forma, me descobrindo, assim, o que que eu gostava, o que que eu não gostava, e o que me encantou foi o rock mesmo, assim, Kiss, Red Hot Chili Peppers, e sempre esteve comigo. Então, aí passou pro metal com Iron Maiden, Metallica, e eu fiquei com rock por muito tempo. E, inclusive, fiquei meio preconceituoso na época, eu só escutava rock, não queria saber de mais nada. Mas como a gente envelhece por um bom motivo, eu fui abrindo mais um pouco assim a mente, o coração. E aí eu comecei a escutar música nacional, né, MPB e tudo. E hoje eu escuto música clássica, escuto de tudo que tenha qualidade, né? Eu gosto de falar sempre assim. Tem aquelas músicas com rimas pobres e tal, eu não curto muito. Quando eu vou escutar alguma coisa, eu prezo muito pela melodia, o som que a banda produz. E aqueles sons meio eletrônicos, assim, não me agrada, eu acho muito artificial. Aqueles sons repetidos também que uma banda copia de outra, eu não gosto. Agora, tudo que é original, que tem um estudo por trás, assim, me encanta bastante. Então, eu não vou Pink me Floyd, alongar. Pink Floyd, a gente viaja demais ouvindo Pink Floyd, é muito bom. assim, de uma Agora, dissonância. dissonância. Agora, U2, eu já tentei escutar várias vezes e eu não consigo gostar de U2, cara. Me perdoa. Eu vou dar mais uma chance esse final de semana, mas eu já tentei ouvir uma vez, duas, e eu não me agradou. Não tem nada a ver com o que eu falei de rimas e tal, mas, sei lá, não me cativou o som. O que eu tô escutando pra caramba hoje é Milton Nascimento, que é aqui da cidade, e Belchior. Belchior tá tocando direto na minha playlist aí. E O vamos ver meu pra dia, frente. meu dia vai de tudo, desde Mozart, Cartola, Sepultura e por aí vai. Por aí vai. E minhas competências musicais é zero. Eu já tentei fazer de tudo, tocar guitarra, violão, baixo, ukulele. Eu comecei, então eu sei o básico de cada um, mas não sou especialista em nenhum deles, né? Nenhum desses instrumentos. E eu tô morrendo de vontade de aprender piano. Quem sabe quando eu comprar um piano, eu faço algumas aulas. Eu quero saber da Andressa. Eu não sei nada da Andressa com relação à música, a gosto musical, se ela toca teclado, harpa. O Não, que eu é, Andressa? fiz aula de teclado, mas não foi para frente. Não é Não uma foi coisa para que eu frente? gosto. Então, vamos Não. descobrir agora. Competências musicais, zero. Eu gosto de cantar, mas eu sou péssima. Eu deixo bem claro. Assim, minha relação com música é isso aí. Eu tava esperando o vídeo começar, tava escutando música. O bom da Alexa é isso. Alexa, toca as músicas que eu gosto. Nossa, acho que ela vai começar a tocar Vai agora. começar, hein? Eu gosto. Meu pai me introduziu a Bon Jovi, então eu gosto bastante de Bon Jovi, Aerosmith, Pink, Kelly Clarkson. Eu sou mais dessa vibe, Ed Sheeran, sabe? Sou bem mais dessa vibe. Eu gosto de escutar muito música romântica mesmo. Então, eu vou dormir, já falo pra Alexa tocar as músicas, aí já fica com essas músicas românticas. Na minha época, eu assistia muito MTV. MTV não, gente, desculpa, TVZ. Não sou da época da MTV, não. Sou da época do TVZ. Então, foi uma época que eu descobri muitas músicas e muita gente. Eu gosto do Train, né? Aí, mais recentemente, eu comecei a escutar Oswaldo Montenegro. Eu vi uma live dele e eu gostei bastante. Gosto muito do Marcos Bellucci também, acho que eles cantam muito bem. Principalmente nas lives, quando eles começam a cantar música internacional, eu gosto bastante. Mas isso, meus gostos musicais não são muito aflorados, não. São mais músicas românticas, um pop, um rock, e vai. E por aí vai. Engraçado assim, Eu da acho época da interessante que a música ela influencia muito na minha leitura. A gente estava falando de livros. Eu também citei o Belchior agora. Ele tem uma música que chama Divina Comédia Humana. Não sei se vocês conhecem. Aí, por causa da Divina Comédia Humana, fiquei curioso para ler a Divina Comédia. Aí eu comecei a ler
É um texto incrível, mas ele é difícil, então estou lendo devagar. E, sei lá, o Iron Maiden tem muito de falar de relatos históricos, né? Eles têm, por exemplo, a música Alexander the Great. Então, eu vou pesquisar sobre Alexandre o Grande por causa da música do Iron Maiden, sabe? É como se fosse alguém te lembrando, oh, por que você não faz isso? A música me dá esses conselhos, às vezes. Alguma música inspirada num livro, ou vice-versa, o livro inspira uma música, eu sempre me cutuca para pesquisar sobre. Eu acho muito da hora isso também. Sim, sim. A Andressa falou. Aqui, só um minutinho. O meu amor pelo Queen, só porque eu assisti. Queen! Eu assisti o filme desde então, eu amo o Queen. Sério, eu amo. Somebody to Love, esqueci o nome de novo, eu sou muito esquecida. Bohemian Rhapsody, não sei falar, mas é foda demais. Sim, ela mesmo. A minha ela é disparada. Vocês separaram, só dá um spoiler no filme, vocês separaram, mas a hora no começo e no final, quando aparece ele subindo no palco da Live Aid, do espetáculo, do Live Aid, do evento, eles estão subindo no palco. A banda que está descendo lá deles é U2. O cara é muito fã de U2, muito fã. Ele é muito fã, não tem como. Mas eu te pergunto uma coisa. No filme, eram os músicos do U2, eles foram convidados para participar dessa cena, ou são atores? Atores. Assim, representando a banda que estava descendo. Sim, porque mas... antes do Queen era o U2 que estava no palco. Cara, eu vou procurar essa cena. Foi o Adam Lambert. Não sei se vocês já escutaram as músicas dele. Ele até toca com o Queen. Toca. Sim. Ele canta pra caramba. Mas engraçado a Andressa falando que não é da época da MTV. Eu assisti a MTV com a galera, com os amigos, e assim, era clipe, Nirvana, era o dia inteiro escutando, fazendo trabalho de escola, e era legal. Na época que a MTV era a MTV, com o João Gordo, com os clipes de música, entendeu? Até 2000, os anos 2000, ali, no começo dos anos 2000, ali, era a MTV. Mas A engraçado. MTV é basicamente o YouTube hoje, né? Tipo, tem clipe, tem entrevista, tem vídeos de curiosidade. Na verdade, eles tinham programas de curiosidade. E o que a gente acha no YouTube hoje é o embrião da MTV. Uhum. E fica a dica aí para quem não conhece a MTV, vai conhecer a MTV. Vamos fazer um vídeo. E a banda da MTV também era clássica, Massacration. Massacration, muito bom. Bom, a gente já conversou bastante. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar? Ou a gente pode ficar por aqui? Deixa eu só acrescentar que o meu livro favorito da vida é A Revolução dos Bichos, que eu esqueci de falar sobre isso. Eu preciso deixar isso aqui. Quando a gente for fazer vídeo, vamos gravar nós dois, hein? Revolução dos Bichos. Vamos sim. Eu também adorei a Revolução dos Bichos. Eu tenho muito mais a acrescentar, mas eu vou gravar nos próximos vídeos, tá? Então, JP, você tem mais alguma coisa a dizer? Tranquilo, o papo foi legal. Faltou a cerveja, eu acho. Faltou? Hoje é sábado, né? Podia estar hoje pode, a gente está gravando sábado, tá? Então hoje pode. Então a edição vai ser um custo de fazer, então deixa eu ficar por aqui. A gente se vê logo mais nos próximos vídeos. Mais uma vez, deixem um like, curtam, compartilhem, comentem. Canal. Se inscrevam, sininho. E se vocês ficaram até o final, nessa 1 hora e tantos de vídeo, deixa nos comentários. Você, com certeza, é o nosso maior fã. Tá? Um abraço e até lá. Valeu, galera. Falou.